Eu vou trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Ontem dei um briefing dela lá na nossa célula da Barra. Quero compartilhar aqui também com você que está com a gente presencial, você que está com a gente aqui online. Tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Feche seus olhos, Pai, quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por mais um tempo, Senhor, de aprendizado contigo, Senhor. Fala conosco, Teu Espírito Santo possa tocar nos corações, Senhor, transformando vidas, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo milagres, Senhor, para que possamos, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Usa-me nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem já comprou algo no impulso, preocupado, que ia precisar usar isso alguma vez e nunca usou? A Márcia está até se escondendo ali, a pastora Márcia. Vilma, mais quem aí? Não, vou comprar porque vai que eu vou precisar um dia, né? De repente eu uso, de repente... Não é bom ter em casa. Mais alguém aí? E naqueles... como é que é o nome dos... Teleshop? Não, como é que é o nome da... Polishop. Quem já comprou na Polishop aí, ó? Meu Deus. Você vai comprar isso, vai ficar com o abdômen assim, ó, só usar 10 minutos por dia. E Deus começou a me falar sobre as preocupações e coisas que a gente se preocupa que nunca vão acontecer. Você sabia que 80% das nossas preocupações nunca irão acontecer? Nunca serão reais? 80% do que você se preocupa nunca vai acontecer. São coisas que a gente coloca, acrescenta mais na nossa mente. E aí, eu falando sobre essa mensagem, Deus me lembrou disso aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? Quem não estava ontem aqui? Isso aqui é uma pomada. Cadê a Renata? Desceu? Nós estávamos viajando, estávamos nos Estados Unidos há uns anos atrás, e no meio da viagem a Renata me chamou em outra loja e falou assim: você não sabe o que eu acabei de comprar? Eu falei, pô, uma coisa moderna, né? Vamos chegar lá no Brasil, revolucionário, né? Você não sabe? O que foi? Eu achei e comprei uma pomada para queimadura de água viva. Ela comprou. E é importante ou não é, gente? Quem é mãe aqui sabe, né? Que não tem como ir para a praia sem uma pomada para queimadura de água viva. Eu olhei aquilo, eu olhei para a cara dela, assim, ela estava realizada. Eu falei assim, eu vou voltar para o Brasil, eu vou em todas as praias, vou mergulhar onde é que tiver água viva, eu vou me abraçar nela. A gente nunca usou até hoje a pomada para água viva. Você acredita? Tem alguém aí recordando de alguma coisa que você comprou? Ah, eu posso precisar disso aí, nunca usou também? Aí eu estava pensando assim, vou pegar a pomada. Só que o Espírito Santo, ele nos incomoda, não incomoda? E aí, irmãos, o Espírito Santo me fez me lembrar disso aqui, ó. Ah, você não sabe, não acredito que você não sabe o que é isso. Você não sabe, gente? Isso aqui é importantíssimo, gente. Você não tem como você chegar até aqui sem isso. Vitória, você não tem em casa isso? Não acredito. Eu estava um dia desses, no telefone, ó, o inimigo ele é sujo, ele usa o telefone, estava lá e passou uma promoção disso aqui, gente. E eu fiquei olhando, 15 segundos, 30, acabou o vídeo, eu voltei o vídeo, eu falei, eu preciso ter isso. Vocês não sabem o que é isso. Gente, isso aqui desentope um cano. Ele entra pela tubulação, é o comercial, ele entra pela tubulação, ele pega o pano lá por dentro, ele faz... Se você não quiser se abaixar para pegar algo no chão, ele pega. Vocês não têm isso, tá de brincadeira. E ó, presta atenção aqui, ó, que vocês ainda não viram. Ele tem um gancho. Ó. Ele pode também puxar o pano na tubulação e trazer de volta. Ele pode pegar qualquer coisa no chão. Vocês não têm isso?
E outra coisa que vocês não sabem, tem 2 ímãs aqui, ó, que ele pega a moeda, ó. Você botar, ele puxa a moeda. Acabou os teus problemas, sabe aquela moeda que cai no ralo, aquela coisa que cai no... Acabou. Você acredita que eu comprei? Eu vou precisar um dia. E nunca usei. Mas deixa eu te falar, eu resisti naquele dia na internet. Passou a propaganda, eu olhei, falei assim, não vou comprar. Só que aí, estou falando a verdade aqui. Não deu uma semana, eu estava no shopping, fui num negócio de Xing Ling de japonês. O que eu vejo na loja? Ali, olhando para mim. É Deus, é um sinal. Eu tenho que ter isso, eu vou precisar um dia. Está aqui, não empresto, não vendo, porque eu posso precisar um dia. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que quantas preocupações nós temos, quantas coisas nós investimos, que não é o necessário para a gente. Não é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é aquilo que vai nos deixar tranquilo e em paz. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 14, 22. Eu vou ler uma passagem que a gente já leu muitas vezes. Eu adoro ministrar sobre essa passagem. Mas a gente vai entender algo aqui. Mateus 14, 22. Diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fastigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então todos que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Que passagem poderosa é essa, né? E aqui eu quero colocar algumas questões que a gente, como cristão, nós que estamos caminhando com Deus, estamos vivendo a palavra de Deus, muitas vezes nos deparamos como Pedro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pedro, ele estava em obediência à palavra ali naquele momento? Estava ou não estava? Qual era a palavra de vem? Ele foi? Quantas vezes nós estamos em obediência da palavra? Quantas vezes nós estamos caminhando na palavra e nos pegamos em alguns momentos, em algumas circunstâncias, parecendo que estamos afundando, desanimando em algumas áreas, pensando que estamos fracos, pensando até em desistir. O apelo que o pastor Assis fez aqui: não aguento mais. E às vezes a gente pensa: poxa, estou fazendo tudo certo, estou buscando a Deus, né? Estou me aproximando mais de Deus. Pedro, ele estava ouvindo a voz de Jesus ali? Estava. Pedro, ele desceu do barco debaixo da palavra? Desceu. Por que Deus colocou isso no meu coração? Porque a gente pensa que por estarmos debaixo da palavra, por estarmos caminhando na direção de Jesus, está tudo bem, tudo resolvido. Não vamos ter perigo, isso é o suficiente. Presta atenção nisso aqui também. Pedro, ele estava no caminho certo? Estava caminhando na direção de Jesus. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro foi, deu um passo, deu 2 passos.
Ele estava na presença de Jesus? Estava ou não estava? Isso vai dizer muito para você que talvez se sentiu um pouco desanimada, se sentiu um pouco fraca na fé, por estar buscando a Jesus, por estar caminhando com Jesus. E vem os dias ruins, e vem o momento que a gente acha que eu vou afundar. Ele estava com fé, irmãos? Ele estava com fé ou não estava? Isso é um questionamento de muita gente. Mas Jesus falou, chamou ele de pouca fé. Gente, tinha uma porção de gente no barco. Quem foi que saiu do barco? Alguém que tinha fé. É ou não é? Não é sair do barco na Lagoa Rodrigo de Freitas, não, irmão. Sair no meio da tempestade. Aquelas ondas. Alguém já passou aí por onda aí? Cadê o Marcinho Sofista? Não está aí, né? Alguém já pegou onda braba aí no mar? Quem pesca aí? Já pegou? O mar revolto aí? É temeroso, gente. Agora, você sair do barco para pisar sobre as águas, você tem que ter fé. Só que a pergunta é, por que afundou? Por que ele não foi ao encontro de Jesus e saiu como um homem de grande fé? Porque como a maioria de nós, como cristão, achamos que o suficiente é ouvir a voz de Jesus, o suficiente é vir na igreja, o suficiente é ouvir o pastor. Não é o suficiente. Às vezes a gente está se preocupando em ter algumas coisas que nós achamos que é o suficiente para que se um dia acontecer, nós temos isso. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro afundou porque perdeu o foco. E o foco é Jesus. Presta atenção nisso. E reparando na força, o que aconteceu com ele? Afundou. Que Deus quer falar comigo e com você, que muitas vezes nós achamos que temos o suficiente. Poxa, olha que palavra bonita que eu dei. Olha como eu orei por um amigo meu. Olha como as pessoas estão me chamando de homem de Deus. Olha, o suficiente é o teu foco ficar nele. O suficiente para a caminhada com Deus é estar focado nele. Reparando na força do vento, ele começou a afundar. Não é suficiente você ter vivido um momento e uma caminhada de fé no ministério. Pastor, mas quando a igreja começou, mas quando eu comecei meu ministério, e como está a sua caminhada agora? Como está a sua caminhada? Ei, Deus te chamou aqui nessa noite para que você tenha uma fé, nem pequena, nem tão grande, mas uma fé suficiente para te sustentar durante a sua caminhada. Uma fé suficiente que vai te sustentar. Não é aquela fé não de sair do culto hoje de quarta-feira, nossa, que fé, estou cheio de Deus. Aí amanhã desanima, irmãos. Amanhã parece que está afundando. Amanhã você se afunda em alguma coisa. Amanhã se afunda no vício. Amanhã você se afunda na depressão. Amanhã você se afunda com as notícias. O que Deus quer fazer contigo nessa noite é te entregar o suficiente para você entender que você precisa focar nele. Focando nele, você continua crendo. Focando nele, você continua acreditando. Você continua confiando. Você continua florescendo. Você continua pisando em milagres sem perceber. Só que o que faz muitas vezes um homem, uma mulher de Deus se afundar e desanimar é porque começa a reparar naquilo que não é para reparar. Começa a observar coisas que não é para observar. Reparando na força do vento, afundou. Só que a palavra vai dizer que imediatamente Jesus o pega pelas mãos. Se Jesus o pega imediatamente pelas mãos, é sinal que Jesus estava perto. Muitas vezes Deus promove circunstâncias, promove tempestades, promove vendavais, ventos contrários. E a gente acha que Jesus está tão longe. A gente acha que Jesus não está nos ouvindo. A gente acha que Jesus não está vendo, que Jesus nos abandonou. Ei, Jesus é contigo. Ele só precisa que você se mova como um homem ou uma mulher de fé e que a tua fé te sustente diante da circunstância, diante da tempestade, diante da crítica, diante de um vendaval, diante de algo que parece ser mais forte do que você. Mas Jesus está contigo. Por que a gente fraqueja? Porque o nosso foco não está nele.
O nosso foco está no pastor. Ah, você viu o menino não louvou direito. Você está num ambiente profético, mas o teu foco está na iluminação. Você está num ambiente profético, mas o teu foco está na conta que você tem que pagar amanhã. Ei, Deus manda te dizer, se teu foco estiver nele, seja lá o mar revolto que for, seja lá o vento contrário que for, você vai continuar caminhando sobre milagres. Deus te chama para caminhar sobrenatural. Sabe o que é sobrenatural? Sabe o que é uma fé que sustenta? É você caminhar naquilo que não seria natural para você viver. É você viver aquilo que não seria natural para você viver, fora das tuas circunstâncias, fora do teu normal, fora do ritual, fora da cultura. É isso que um homem e uma mulher de Deus precisa viver aqui na terra, caminhar sobre milagres, viver experiências sobrenaturais. Quando Jesus encontra com Pedro, Jesus vai falar assim: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Toda vez que a gente olha para onde não deveríamos estar olhando, toda vez que a gente foca para onde nós não deveríamos estar focando, uma das primeiras circunstâncias que acontece na nossa vida, muitas vezes, dentro de você, é a dúvida. Será que eu posso? Será que eu sou mesmo um homem de Deus? Será que é mesmo para mim? Será que Deus me ama mesmo? Será que realmente Deus é comigo? Será que eu vou viver o milagre? Será? Será que eu vou chegar? Será? E o problema da dúvida, que quando ela entra, a fé já foi embora. O problema de quem duvida é porque quando você começa a duvidar, a fé já largou mão de você. Só que a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixa eu profetizar sobre a tua vida. A partir de hoje, a dúvida não fará mais parte da tua vida. Quem você é, como você vai caminhar com Cristo Jesus, o teu foco precisa ser nele. Os milagres você vai viver, o que Deus está fazendo na tua história, amém? Quantas vezes a gente sai de um culto poderoso, cheio de fé, e o dia seguinte a gente acorda com a dúvida? Será que não foi emoção? Será que o pastor não falou algo comigo porque ele já conhece a minha história? Será que a palavra não foi porque disso? Será que a palavra profética não era para mim? Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Deixa florescer a cada dia a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Jesus estava ali entregando uma palavra para Pedro. Pedro estava caminhando sobre o milagre e afundou. Quantas vezes você chegou próximo? Quantas vezes você deu passos de fé? Quantas vezes você bateu na porta do milagre e ele não veio? E não aconteceu. Sabe por quê? Porque a fé que precisa ser gerada no meu coração e no teu coração é uma fé que te sustente durante a caminhada. É uma fé que te sustente diante das circunstâncias. Não adianta você ter fé quarta-feira do poder. Não adianta você ter fé no culto de domingo. A tua fé tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esses dias, hoje não, uma pessoa me ligou com uma notícia triste que aconteceu. E é no dia da tristeza, no dia da notícia ruim, que a gente é promovido como guerreiro do Senhor e como um homem e uma mulher de fé. As batalhas que promovem o homem de Deus, as notícias ruins que te fazem avançar um passo a mais, as notícias negativas, não as notícias, mas a tua reação à notícia negativa. Por isso, quem está acostumado só com coisas boas, quem está acostumado só a viver temporada boa, jamais vai ser usado nessa terra para ser um guerreiro, um profeta, um ministro de Deus para essa geração. Porque é a luta que te promove. É a batalha. Aliás, quantas vezes você amadureceu e aprendeu diante de uma dor? Diante de um momento difícil? Diante do tempo de angústia? É verdade ou não é? Depois que você saiu daquela dor, depois que você saiu desse tratamento, depois que você saiu desse processo, você amadureceu, você cresceu, você aprendeu quem realmente era amigo, você aprendeu com quem deveria andar, você aprendeu com quem você poderia contar teus segredos, teu futuro, só diante da dor. Mas o que Deus quer nos ativar nessa noite é uma fé suficiente para
nos fazer permanecer durante a nossa caminhada, durante o vento contrário, diante da tempestade, porque Pedro está ali vivendo um vento contrário, mas a palavra era o quê? Favorável. Tem muitas vezes que a gente precisa literalmente fechar os olhos pelo que está ao nosso redor e nos recordar da palavra que Deus nos disse. Tu és meu filho amado, você é mais do que vencedor, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Você e toda a tua casa servirão ao Senhor. Tem coisas que nós precisamos fechar os nossos olhos naturais e começar a enxergar com os nossos olhos da fé. Pedro, ele só afundou porque perdeu o foco. Mas eu não sei como está a tua caminhada até hoje. Eu não sei quantas vezes você se sente por semana, como foi falado aqui, não aguento mais. Parece que eu estou afundando. Mas talvez seja o momento de você fazer como Pedro, levantar as mãos e dizer: Senhor, salva-me, perdi o foco. Eu olhei muito mais nas circunstâncias do que olhei para Ti. Eu achei que eu poderia condenar muito mais do que olhar somente para Ti. Eu prestei atenção naquilo que não era para eu prestar atenção. E quando eu comecei falando sobre a pomada, falando sobre isso aqui que eu nem sei o nome, pega tudo, é justamente para te alertar que o homem e a mulher de Deus, você, família Vida Nova, o que te sustenta, o que vai te salvar realmente, é a tua vida em oração focada nele, é a tua caminhada de fé focada nele. Para de achar que, mas se acontecer, para de botar plano B, para de botar energia naquilo que não é o que vai te sustentar. O que te sustenta é o foco em Jesus, é uma vida voltada para Cristo. A palavra de Deus vai dizer: se você der prioridade ao reino de Deus, o que vai acontecer depois? A ordem não é inversa. Não é você conquistar o que tem que conquistar, quando tiver tempo você vai dar prioridade a Deus. Não. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E Lucas 5:11 vai dizer assim, ó: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quero finalizar nisso aqui. A grande pesca. Deixaram as bênçãos e foram caminhar com o abençoador. Eles entenderam que o foco deles precisavam ser Jesus, não as bênçãos de Jesus. Eles entenderam que a caminhada deles tinha que ser com o abençoador e não com as bênçãos. Quantas vezes nós nos conformamos com as bênçãos que vivemos antes e esquecemos de caminhar com o abençoador de hoje? Deus tem bênçãos, Deus, Ele continua fazendo todos os dias. E talvez a gente está satisfeito com algo que vivemos no passado, satisfeito com a nossa vida cristã de antes. E hoje como está a tua vida? E hoje como está a tua caminhada? E hoje como você está como um guerreiro de fé? Como anda a tua fé? Será que hoje, se Jesus te chama para fora do barco, você vai? Será que hoje você dá 1 passo, 2 passos, 3 passos? Ou se você chega até onde Jesus queria te levar? Isso só vai depender da prioridade que você está em focar naquilo que é importante para a tua vida. O importante para a tua vida, literalmente, não é 100% o sustento da tua casa. Quando a gente pensa assim, não, pastor, mas o sustento da minha casa é o meu trabalho. Tá. Não queira perder o teu trabalho para você focar em Jesus de novo e pedir a Ele um trabalho novamente que você tinha pedido antes. Sim, mas a prioridade é o meu lazer. Não queira estar na UTI e pedindo a Deus: Senhor, eu queria um tempo só para estar na tua casa de novo. Sabe por quê? Você precisa entender que o teu foco tem que ser Jesus Cristo. Eu não estou te chamando para ser um crente religioso, estar todo dia na igreja, não, porque não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é você estar focado em Jesus Cristo, é você estar focado nele, porque dele vem a tua salvação. Ele é o caminho, ele é o caminho. E às vezes eu fico lá em casa, sabe, a gente está num período, eu me cobrando muito mais, porque o meu desejo é de fazer muito mais, porque eu acho que ainda faço pouco, mediante a tudo que Deus tem feito. E às vezes até brinco,
Cadê o Assis? Não está aí. Esse dia ele falou, marcou uma viagem, falou que era domingo, ia chegar na segunda. Eu falei, você não é crente não, irmão. Não vai domingo para a igreja? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu chego aqui quarta-feira, cheguei hoje aqui 5 e pouca. A gente tem um amor e um zelo pelo que Deus faz nesse lugar, para cuidar desse lugar, porque é um ambiente profético, um ambiente onde Deus muda. Então, eu tenho um desejo no meu coração de fazer muito mais para Jesus. E quando a gente começa a focar nele, irmãos, ele vai acrescentando aquilo que a gente não poderia fazer. Ele vai cuidando das coisas. Por isso que eu quero te falar como pastor, como amigo, ei, foca em Jesus. Deixa aquilo que você não pode resolver, deixa com ele. Foca nele. Para de falar assim, pastor, não dá não, porque é isso. Pastor, não. Foca em Jesus, irmãos. Você vai ver que aquilo que você estava suando para resolver, Deus abre uma porta da onde você menos imagina. Deus manda alguém para te abençoar da onde nós estamos vivendo isso. E eu tenho autoridade para falar contigo. Quando nós decidimos priorizar a Jesus, priorizar o reino, focar nele, nós estamos vendo coisas sendo acrescentadas que eu pensei que ia ser somente com o meu esforço, trabalhando igual um louco. Não estou falando para você deixar teu trabalho, não, estou falando para obedecer a voz de Deus e focar nele. Focar naquilo que ele tem para você, focar naquilo que ele te prometeu, focar nas promessas do Senhor. Não desvie a tua vida do olhar de Jesus. Senhor, a minha casa é tua, Pai. A minha vida pertence a ti, Senhor. Eu não sou nada sem ti. Assim como aqueles homens deixaram tudo na praia para caminhar com Jesus. Quem sabe essa não seja uma noite você fala, Senhor, salva-me. Eu quero caminhar, mas sem olhar as circunstâncias que eu estou vivendo, sem olhar as realidades, sem olhar a Jane, mesmo sem tempo aqui, a Jane falou assim, pastor, eu quero dar um testemunho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, isso é gratidão a Deus, porque quantos milagres Deus tem feito no seu dia a dia e a gente não tem a oportunidade ou tem a vergonha de falar, Senhor, obrigado por esse testemunho, obrigado por esse milagre, obrigado. Quantas coisas Jesus tem feito no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Um ônibus que você perde, um caminho que é desviado, tantas coisas que Deus tem feito e a gente não percebe. 2 Coríntios 4,18, aqui eu encerro, vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Será que você está se atentando nas coisas que você não pode ver? Será que a sua atenção está nas coisas que não podem ser vistas? Ou a sua atenção está nas coisas naturais? Está em pagar a conta? Em resolver as coisas, resolver a tua vida? Irmãos, foca em Jesus. Coloca a tua atenção naquilo que não pode ser visto, que o Deus do sobrenatural vai te manter caminhando no sobrenatural, vai te manter vivendo milagres, vai te manter rompendo, crescendo, passando por batalhas, mas conquistando vitórias em nome de Jesus. Havia um rei, e um dia um dos seus súditos foi pedir um conselho para ele. Disse que vivia fazendo coisas erradas e que não gostaria de cometer os mesmos erros, que se esforçava, mas não conseguia. O rei, muito sábio e poderoso, lhe deu um cálice cheio de vinho. Presta atenção nisso aqui. O rei deu um cálice cheio de vinho e disse que ele deveria atravessar a cidade, entregar o cálice a ele, sem derramar nenhuma gota sequer. Alguém já pegou um copo cheio d'água, assim, mas aquele que está assim no talo? O rei fez isso, um cálice cheio de vinho. Ele deu um cálice cheio de vinho e disse que ele deveria atravessar a cidade sem derramar nenhuma gota. O rapaz ele disse que se não conseguisse e derramasse uma gota sequer do cálice, ele lhe cortaria a cabeça. O rapaz saiu devagar, com os olhos fixados no cálice, atravessou a cidade com maior cuidado, até que finalmente conseguiu chegar à presença do rei novamente, sem derramar nenhuma gota do cálice. O rei, feliz por ter conseguido, disse:
Você não viu as mulheres bonitas que estavam no caminho até o meu palácio? Não viu as pessoas festejando e bebendo e se divertindo? O rapaz lhe respondeu: não vi, estava com os olhos fixos no copo. O rei sorriu e disse: se você fixar os olhos em Deus, como fez com o cálice, terá a força que precisa para vencer as tentações e não cometerá mais as falhas pelas quais tem sido castigados. Olhe para Deus, irmão, e mude o rumo da sua vida. Muita coisa que te faz se afundar, às vezes não é nem pecado, é distração. O diabo tem sido especialista em distrair o povo de Deus. Faça como esse rapaz, deu a volta na cidade, focado no cálice, para não perder a cabeça. Não viu as mulheres, não viu as festas, não viu nada que poderia o distrair, porque ele estava focado. Sai dessa noite focado em Jesus. Receba essa palavra e que o teu foco seja Jesus. O teu tempo seja para ouvir palavras. O teu tempo seja para se conectar com Deus. O teu tempo seja para receber, acrescentar coisas na tua vida que vão te mover no espiritual. Não tenha mais isso não. Tô doido para chegar em casa e não fazer nada. Irmãos, você não vai ficar sem fazer nada não. O inimigo é sujo, ele vai te mostrar algo, ele vai apresentar algo no teu telefone, ele vai te colocar algo para você ver que vai fugir da presença do Senhor na tua vida. Foca nele, porque dele vem o teu socorro, dele vem a resposta, dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. Amém? Fica de pé, vamos orar. Talvez Deus está te direcionando, talvez Deus está te atentando, que se tu focar, se você olhar para Ele, assim como em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Sabe o que Deus está falando aqui? Se você focar em mim, se você me buscar, a minha face também vai estar voltada para você. Os meus ouvidos vão estar atentos à sua oração. Deus não quer ouvir a tua oração focada em outras coisas. Deus quer uma oração, não de tantos minutos, de tantas horas, que Deus não está preocupado com a quantidade, Deus quer a qualidade da sua oração. Talvez Jesus salva-me, mas aquilo foi tão sincero no teu coração, que Ele vai inclinar os ouvidos. E quando Ele diz aqui, eu sararei a sua terra, sabe o que é sarar a sua terra? Tudo que lhe pertence, tudo que lhe estiver ao seu redor, tudo que faz parte da tua vida vai ser sarado. Vai ser sarado. A tua alma sarada, a tua vida sarada, o teu espiritual sarado, a tua casa sarada. Sararei a sua terra. Que essa noite seja uma noite de você não se distrair e focar. Talvez uma das atenções que você precisa ter, quem tem carro sabe disso, é bom você trocar o óleo e não trocar o filtro? É ignorância, não é isso? Porque você bota um óleo novo num filtro, né? Talvez o que o Espírito Santo vai te mostrar, muda teu filtro, troca o teu filtro. Tá passando muita coisa aí, você está recebendo muita coisa que não era para receber, você está retendo muita coisa, você está vendo muita coisa que não era para ver, você está perdendo muito tempo onde não era para perder. Muda o filtro também, que o óleo que vai ser derramado vai ser tão poderoso sobre a tua vida. Levanta suas mãos para os céus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o óleo a ser derramado, Senhor, que o óleo a ser derramado nessas vidas, Senhor, seja um óleo de transformação, Senhor. Pai, faltam 3 meses para esse ano acabar, Senhor. Pai, que o óleo a ser derramado a partir dessa noite, Senhor, seja o óleo da tua unção, Senhor. Seja um óleo de ativação, Senhor. Seja um óleo, Senhor, profético, para que possamos caminhar, Senhor, no sobrenatural, Senhor. Caminhar diante das circunstâncias contrárias, Pai.
caminhar rompendo, vivendo milagres, Pai. Ativa-nos, Senhor. Pai, que a fé do teu povo seja uma fé que sustente diante da tempestade, que seja uma fé que sustente diante de um diagnóstico, diante de uma notícia ruim, uma fé que sustente, Pai. Uma fé que te sustente. Uma fé que te sustente. Aleluia. Aleluia. Deus não está preocupado com a fé que você tem num culto. Deus não está preocupado com o arrepio que você sente no louvor. Deus está preocupado quando a má notícia vem, quando as críticas vêm, quando alguém tenta te parar, quando alguém tenta desanimar e você diz: a minha fé ninguém muda, da minha fé ninguém mexe, eu tenho um Deus de milagres.